Jesus no Getsêmani. Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42. Esta passagem trata do sofrimento vicário de Cristo, em momentos antes de ser entregue aos traidores para padecer pelos nossos pecados. Contexto esse impossível de ser compreendido por um mundo sem Deus. No entanto, queremos trazer alguns pontos desse fato para pensarmos um pouco sobre nossa trajetória na Terra e nossa situação para com o reino de Deus. Versículos 32 a 34. E começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Logo que o Senhor Jesus chegou no ponto determinado no Getsêmani para orar a Deus Pai Todo-Poderoso, ciente do que haveria de acontecer logo em seguida, passou a sentir pavor e angústia. Muitos cristãos acham vergonhoso sentir medo, entendem que um servo de Deus vivo não deve temer, se angustiar ou até mesmo sentir pavor. Mas então, o que dizer de Jesus? Ele teria falhado? Teria se tornado um covarde no cumprimento de sua missão? Definitivamente não. Jesus era e é o Deus vivo, e naquele momento encarnado, que se fez homem e como homem temeu. Este temer nos ensina muito. Ensina que não é errado sentir medo, ensina que é normal se angustiar, e ensina que apesar de ter medo e de nos angustiar, não devemos deixar que este medo e esta angústia controle nossas vidas, que guie os nossos passos e, principalmente, que nos faça recuar em nossa missão. A minha alma está profundamente triste até a morte. Oh, que terrível é sentir tamanho pavor. Creio que jamais sentiremos algo assim. No entanto, muitos chegaram perto de um sofrimento simbolicamente a este. Quantos cristãos foram jogados vivos na fornalha por não negarem ao Senhor? Creio que ao perceber que o que aconteceria, esses servos sentiram na pele algo simbolicamente aproximado ao que sentiu nosso Senhor. Esperamos nunca passar por essa situação. No entanto, se isso ocorresse hoje, como estaria o nosso coração? Nós cumpriríamos a missão? Versículos 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É normal que em muitas situações, ao nos confrontarmos com o terror que nos afronta, nós também queiramos que o nosso Deus passe de nós o cálice, que de algum modo tudo se cumpra e que não passemos nós por esta luta. Mas, assim como Jesus, precisamos deixar bem claro em nosso coração que tudo provém de Deus e para Deus. Por isso, após pedir ao Pai que passe de mim esse cálice, devemos também pedir forças para dizer: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, Senhor. Jamais poderemos dizer: é só, como se fosse fácil entregar nas mãos de Deus uma situação como essa. E sim, de fato, devemos nos entregar em suas mãos. Ocorre que, em situações como estas, poucos são os homens e mulheres que terão condições de se entregar e confiar que o mesmo Deus que nos permite tamanha luta, também nos dará força para suportar e passar com vitória essa situação, seja esta vitória expressa na morte sem negar a Cristo, ou em vida com o livramento do Senhor. Este não é um momento para discutir se seríamos ou não um destes homens e mulheres, e sim de nos atentar para Deus, em pelo menos duas coisas. Primeiro, que mesmo em meio às lutas tão sérias que o contexto mundial atual nos traz, como o Covid-19, que possamos pedir a Deus que tenha piedade e, por sua misericórdia, passe de nós esse cálice. Nesse caso, digo-os podemos pedir e não que devemos pedir. O segundo, caso seja de inteiro interesse de nosso Senhor cumprir tal vontade em nós, que Ele nos dê e que todos tenhamos fé para crer na sua ação, força para não o negar,
Que tenhamos força e sabedoria para suportar o momento e em Cristo, e para Cristo vencer com Ele. E o mais importante, que a sua vontade, a de Deus, seja feita em nós. Aqui sim digo, devemos pedir, aliás, até mesmo implorar por isso. Versículos 37 a 42. Não pudeste vigiar nenhuma hora? Ocorre que o nosso Senhor nos pede para vigiar e orar. A presente ordem nos é indicada para evitar que caiamos em tentação. Em outro momento, veremos que essa atitude serve para nos manter perto do Pai, para nos permitir preservar e fortalecer nossa comunhão com Ele, e ainda estarmos preparados para ouvir o seu chamar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Infelizmente, nas duas vezes que o Senhor Jesus se encontrou com seus discípulos naquele dia, os encontrou dormindo. E este dormir tem muito a nos ensinar. Veja que, assim como os discípulos dormem enquanto nosso Senhor trabalha, muitos de nós também estamos dormindo enquanto nosso Senhor trabalha. Quantos de nós estão afastados de sua obra? Quantos de nós já não ligam mais algum dispositivo para ouvir uma palavra ou um louvor ao Senhor, mas ficamos ouvindo vídeos engraçados nas mídias sociais sem qualquer discriminação? Quantos de nós não lemos mais a Bíblia, mas lemos todo tipo de piada e de mensagem de autoajuda que recebem por meios digitais e mesmo mensagem de efeito? Quantos não mais oram a Deus, não cantam louvor, mas levam muito tempo vendo séries, filmes, lives de artistas? É hora de despertar, meus irmãos. Será que, assim como no caso dos discípulos, nossos olhos estão cansados e não sabemos a razão? Clamemos ao nosso Deus para abrir nossos olhos, para que assim como Bartimeu, o cego de Jericó, possamos voltar a ver. Precisamos vigiar e orar não só para que não caiamos em tentação, mas também para não sermos pegos de surpresa pelo Senhor Jesus, ouvindo-os dizer: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. Se nossa hora chegar agora, como estarão nossas obras diante de Cristo? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Entenda que, no nosso caso, o traidor nunca esteve longe. Ele sempre esteve e está em nosso derredor. Que Deus nos abençoe. O texto. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhe: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.